Liberta-te. Por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? Todos, vocês estão bem? Quem veio para ouvir a palavra de Deus? Deus tem algo a falar a nós nesse domingo. Estou feliz mais uma vez pela oportunidade e pelo privilégio, como eu sempre digo, de ministrar a palavra de Deus, porque nós não merecemos, mas a graça do Senhor está sobre as nossas vidas e nós somos gratos a Ele por tudo isso. Eu gostaria que os irmãos abrissem no livro de Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8. A partir do versículo 23, todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que nós perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Feche os seus olhos. Pai, nós estamos diante da Tua presença, e a Tua presença é grandiosa. O Senhor, como nós cantamos aqui, tem um nome que está acima de todo o nome, e nós nos rendemos ao Senhor nesta manhã. Pai, gostaríamos de pedir humildemente que o Senhor fale aos nossos corações pela Tua palavra. Usa a minha vida, Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça. Eu reconheço que eu não posso, Senhor, que eu não sou nada, e se não for o Senhor e o Teu Santo Espírito, eu não poderei, Deus, transmitir a mensagem do Senhor para a Tua igreja. Mas eu sei que o Senhor está aqui neste lugar. Nós sabemos que o Senhor está conosco, e o Senhor é o Deus que dá vitória em meio ao deserto, como nós declaramos aqui. Fala à Tua igreja, Pai, usa a minha vida, abençoa-nos, e que possamos sair daqui cheios da Tua presença. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém? Esse texto é muito conhecido, e você assistiu um vídeo que resume a história de Jesus no barco com seus discípulos, enfrentando uma grande tempestade. E essa história dá-se no mar da Galileia, que na verdade não é um mar, mas é um lago, próximo de Genezaré, onde Jesus tinha passado o dia todo ensinando uma multidão. E cansado, já no final do dia, ao anoitecer, Jesus entra no barco e os seus discípulos o seguem, e eles vão atravessar para outra margem. E no meio
daquela travessia, a Bíblia diz que de repente surge uma grande tempestade de vento. E os discípulos apavorados começaram a lutar, porque as águas começaram a invadir o barco onde eles estavam. E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. O Evangelho de Marcos registra que Jesus estava deitado sobre uma almofada, sobre um travesseiro, e dormia tranquilamente. E os seus discípulos, já apavorados, sem forças para lutar contra aquela tempestade, clamam e pedem o socorro e o auxílio de Jesus. Jesus desperta e com a sua voz ele acalma o mar e acalma os ventos. Então, como você viu na ilustração, chegou a bonança naquele lugar. Essa história é um resumo da nossa caminhada com Deus. Quando nós decidimos seguir a Jesus, quando nós decidimos colocar Jesus no barco das nossas vidas, nós temos a travessia de fé, e muitas vezes no meio da nossa caminhada nós enfrentamos tempestades, como a que os discípulos enfrentaram, que veio de repente, que não deu aviso prévio, eles não estavam esperando, mas a tempestade chegou. Da mesma maneira, nós estamos vivendo este tempo, nós estamos passando por meio de uma tempestade turbulenta. O pastor Valcilei estava conversando comigo há pouco, se preparando para pregar no próximo culto de quarta-feira, não é isso, pastor? E ele estava dizendo exatamente isso, que de repente surgiu um grande problema, que afetou o mundo inteiro, e ninguém estava esperando. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, que Jesus está no barco das nossas vidas, e essa tempestade não será capaz de fazer com que nós venhamos a morrer. Pelo contrário, a nossa fé vai aumentar no final da travessia, porque o Senhor Jesus está no barco. Você precisa crer nisso. As tempestades em nossa caminhada sempre nos trazem ensinamentos importantes. Todas as vezes que nós enfrentamos uma tempestade, ela vai trazer lições para as nossas vidas. Ela vai trazer lições importantes para nós continuarmos na nossa caminhada. Os discípulos aprenderam grandes lições no meio dessa tempestade. E todas as vezes que você vê uma situação onde Jesus está, seja ela qual for, essa situação vai trazer grandes lições na vida das pessoas que estão envolvidas nessas situações. No caso de Jesus com os discípulos no barco, nós vamos aprender algumas lições, porque esse texto é muito rico em detalhes e ele traz muitos ensinamentos, e eu tenho apenas 22 minutos para falar para vocês algumas lições que nós podemos aprender quando estamos no meio de uma tempestade. E o tema dessa mensagem é fé para vencer na tempestade. Nós precisamos de fé para enfrentar o tempo que nós estamos enfrentando. A caminhada que estamos traçando, ela só vai ser vencida se nós tivermos fé. Se nós crermos primeiramente que Jesus está conosco. Nós não podemos esquecer disso. E o que eu aprendo em meio à tempestade? A primeira lição que nós aprendemos quando estamos no meio de uma tempestade, quando estou com Jesus, eu posso confiar. O versículo 23 que nós lemos diz: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Tem algo importante nesse versículo que nós precisamos aprender. Como eu disse, Jesus havia passado o dia todo ensinando uma multidão. E no final do dia, Jesus decide entrar no barco e os seus discípulos o seguiram. A multidão ficou, mas os discípulos o acompanharam. Todos ouviram a palavra durante o dia todo, mas os únicos que o acompanharam foram os discípulos naquele barco.
Antes de Jesus entrar no barco, ele dá um ensinamento quando um homem se aproxima dele, um doutor da lei, um mestre conhecedor da palavra. Ele diz para Jesus: eu seguirei o Senhor aonde quer que fores. Jesus disse para ele: as raposas têm covis e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Isso nos ensina que caminhar com Jesus é ir além das nossas próprias vontades, é fazer o que Jesus quer que eu e você façamos, e muitas vezes precisamos abrir mão dos nossos próprios interesses e das nossas próprias vontades, porque em seguida chega um homem diante de Jesus. A Bíblia diz que era um dos seus discípulos e diz: Senhor, deixa primeiro eu enterrar o meu pai. Jesus olhou para ele e disse: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Isso nos ensina a prioridade que existe em caminhar com Jesus. Isso nos ensina que muitas vezes precisamos abrir mão dos nossos interesses para seguir a Jesus. E muitas pessoas não seguem a Jesus porque não conseguem abrir mão da sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Foi assim com o jovem rico. O jovem rico diante do Senhor disse: mestre, eu faço todas essas coisas que estão na lei desde a minha mocidade. Jesus disse para ele: ok, está bem, agora lhe falta uma coisa: vende tudo o que tem, dá aos pobres e siga-me. Aquele jovem entristeceu-se e voltou atrás, não seguiu a Jesus. Caminhar com Jesus, muitas vezes, é deixar os nossos desejos de lado, mas caminhar com Jesus vale a pena. Caminhar com Jesus faz com que eu e você possamos passar por tempestades como essa que nós estamos passando e conseguir sentir a paz que excede a todo o entendimento, sabendo que Jesus está no barco das nossas vidas e sabendo que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Vale a pena seguir Jesus. Vale a pena fazer a vontade de Deus. Infelizmente, nos dias que estamos vivendo, pastor, muitas pessoas estão abandonando o barco. Esta semana, nós estávamos reunidos com o pastor, com algumas pessoas da liderança, e entrando em contato com várias pessoas que nós temos registradas na igreja, e muitas delas já não vêm mais à casa do Pai. Muitas delas, em meio à tempestade, ao invés de permanecer no barco com Jesus, pularam fora. E no meio da tempestade, pular fora do barco não é a decisão mais inteligente a se tomar. Mas aqui, hoje, nessa manhã, eu vejo pessoas que não andam e não caminham por vista, mas caminham por fé, e sabem que mesmo em meio à tempestade, caminhar com Jesus nos fará chegar ao outro lado, e cantaremos juntos o hino da vitória, porque vale a pena estar na tempestade com Jesus. Vale a pena ter Jesus no nosso barco, aleluia. Um dos maiores erros teológicos que nós encontramos nos dias que vivemos é da falsa pregação de que caminhar com Jesus é tudo ir bem o tempo todo, é não dar nada errado, é não passar por lutas, é vencer em tudo. Sim, somos mais do que vencedores, mas passaremos pela tempestade. Eu coloquei propositalmente o tema dessa mensagem: fé para vencer na tempestade. Muitas vezes Jesus não nos tira da tempestade, mas nos faz vencer no meio dela, para mostrar que a glória é dele, para mostrar que nós não podemos com as nossas próprias forças. Naquele barco haviam pessoas, especialistas, pescadores, que já enfrentaram tempestades anteriormente, mas ali,
Não havia mais recurso, não havia mais como vencer, a água estava invadindo o barco e os discípulos já sabiam que a morte estava se aproximando, então não havia mais saída e eles acordaram o mestre e disseram: Mestre, não se importa que pereçamos, vamos morrer. Muitas vezes nas nossas vidas, nós não encontramos mais recursos, não temos mais força, não conseguimos com a nossa própria sabedoria e inteligência vencer as tempestades que nos alcançam, mas nós podemos estar diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e clamar a Ele e pedir para que Ele esteja resolvendo as situações mais difíceis das nossas vidas. Ele ouve a nossa oração. Todas as vezes que nós enfrentamos uma tempestade, a nossa fé é colocada à prova. Existe uma canção, talvez alguns de vocês se lembrem, que diz Rompendo em Fé. Ela diz: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Precisamos viver rompendo em fé. Precisamos viver a cada dia aprendendo as lições na tempestade. É melhor continuar pregando, né, Samuel? Em segundo lugar, o que eu aprendo no meio da tempestade é que Jesus ouve o meu clamor. Ele sempre ouvirá o nosso clamor. O versículo 25 diz: os discípulos foram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Os discípulos estavam apavorados, pastor Valcilei. Os discípulos estavam com medo. Eles estavam impotentes diante daquela situação. E eles clamam a Cristo. Jesus estava dormindo e eles acordam Jesus e disse: o Senhor não se importa que nós estamos perecendo, nós vamos morrer. Não tem hora nas nossas vidas que acontece da mesma maneira? Situações que parecem que nós não vamos vencer. Situações que nós não conseguimos com a nossa própria força resolvê-las e parece que não há saída, mas nós podemos clamar a Deus, nós podemos clamar ao Senhor. Foi o que os discípulos fizeram. Eles clamaram, eles chamaram o mestre, e prontamente o mestre se levantou e acalmou a tempestade. Jesus nos trouxe aqui nessa manhã para nos dizer que no meio da tempestade, nós podemos clamar a Ele, nós podemos confiar nele, nós podemos depositar a nossa confiança naquele que pode acalmar a tempestade. Naquele momento, o Criador dos céus e da terra
dá uma ordem ao vento e dá uma ordem ao mar, e diz: aquieta-te. Nós servimos ao Criador dos céus e da terra, aquele que pode dar uma ordem ao seu problema, e pode resolver aquilo que para você parece impossível, mas que para Ele não é nada. Os discípulos estavam com medo, e o medo é algo que muitas vezes nós também sentimos. Mesmo sendo cristãos, sabemos que servimos a um Deus vivo, muitas vezes nós temos medo. É um sentimento humano. Mas nós não podemos ficar apavorados a ponto de não lembrar-nos que podemos clamar ao Senhor. O problema muitas vezes nos faz esquecer que nós temos um Deus que está à nossa disposição para fazer aquilo que nós precisamos. Muitas vezes não no nosso tempo. Nós estamos vivendo essa nova realidade desde fevereiro, algo inesperado que atingiu o mundo, uma pandemia que trouxe um colapso para a saúde pública, vidas se perdendo, economias do mundo inteiro sendo prejudicadas. A paz que o mundo tinha antes dessa pandemia já não existe mais. Mas a paz que excede a todo entendimento humano, que não depende das situações, que não depende de nada que está acontecendo ao nosso redor, é essa paz que o Senhor Jesus coloca em nossos corações nessa manhã. A paz que veio sobre aquela tempestade, é a paz que o Senhor quer colocar no seu coração hoje. Nós estamos vivendo um tempo de incerteza. Não sabemos o que vai acontecer daqui para frente. As notícias não são boas, mas essa paz que nos invade, que vem de Deus, faz com que a gente não viva pela incerteza do que vai acontecer no mundo, mas faz com que eu e você possamos viver por fé, e sabendo que em Cristo nós somos mais, muito mais do que vencedores, por aquele que nos amou, aquele que não estava apavorado em meio à tempestade, mas estava dormindo com a sua cabeça sobre um travesseiro, e aquela tempestade, a água invadindo um barco, nada daquilo foi capaz de tirar a paz que estava em Cristo, porque ele estava descansando no Senhor. Nós precisamos descansar no Senhor, nós precisamos descansar em Deus, e saber que nós vamos vencer na tempestade. O livro do profeta Isaías, ele diz no capítulo 41, no versículo 10: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Não temas. O Senhor está dizendo: não tenha medo. Eu sou contigo. Igreja, não temas. Eu sou contigo. Deus está dizendo para nós: a tempestade chegou, o vento é contrário, as águas invadem um barco, mas Ele está conosco, Ele nos fortalece, Ele nos toma pela mão direita. Precisamos crer na promessa de Deus e viver por fé. Eu fiz uma observação de que essa tempestade, ela atingiu a igreja e nós estamos lutando contra ela desde quando iniciou a quarentena. Porque hoje nós, pela graça de Deus, estamos aqui reunidos todos juntos. Mas há um tempo atrás estávamos aqui, pastor, só nós mesmos, pregando para vocês
pela internet. Mas o tempo todo nós estávamos confiantes e com a certeza do cuidado de Deus sobre a igreja. Nós estávamos o tempo todo com a certeza de que Deus estava cuidando de cada um de nós. Como o pastor disse, esse vírus não levou nenhum dos nossos irmãos, glória a Deus por isso. E ainda que levasse, nós continuaríamos adorando a Deus. Nós continuaríamos exaltando o nome dEle, porque a tempestade e o mar não era o local onde os discípulos ficariam. Eles tinham um destino, eles tinham uma trajetória, eles chegariam ao outro lado. A promessa quem fez foi Jesus. Ele disse: vamos entrar no barco e ir para o outro lado. Nós temos uma promessa sobre as nossas vidas. Chegaremos do outro lado. Estamos no meio da trajetória. Aqui não é o nosso lugar. Nós venceremos e romperemos a tempestade e chegaremos do outro lado salvos, louvando a Deus e exaltando o nome dEle juntos, como igreja do Senhor. Em último lugar, o que nós podemos aprender no meio da tempestade é que Ele se levanta em meu favor. Versículo 26 diz: Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se uma completa bonança. Quando nós estamos passando um tempo como esse, como eu disse, nós não sabemos o que vai acontecer depois. Os discípulos não sabiam o que viria. Enquanto eles estavam na tempestade, enquanto eles estavam enfrentando aquela situação adversa, eles ainda não sabiam que Jesus iria acalmar a tempestade. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós temos a certeza de que o autor e o consumador da nossa fé se levantará em nosso favor, e Ele acalmará a tempestade das nossas vidas. O que está acontecendo no mundo talvez possa ter refletido na sua vida financeira, talvez possa ter mudado a sua rotina, da sua família, na sua casa, talvez possa ter te trago algum prejuízo, talvez você possa ter tido perdas no meio dessa travessia, mas a palavra de Deus nos garante que quando Jesus está no barco, Ele se levanta em nosso favor. Eu acho interessante e lindo os detalhes nas Escrituras, quando Mateus se preocupa em dizer: e Ele se levantou. Muitas vezes, quando enfrentamos lutas, parece que Deus não está olhando por nós. Parece que Ele está como Jesus ali no barco, dormindo sobre um travesseiro, num sono profundo. Mas, se nós clamarmos a Deus, se nós confiarmos no Senhor, no tempo certo Ele vai se levantar em nosso favor. No tempo certo Ele vai acalmar a tempestade das nossas vidas. No tempo certo Ele vai fazer o melhor para nós. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas esse versículo de Romanos termina dizendo: para aqueles que vivem de acordo com o seu propósito. Precisa ter Jesus no barco, para que todas as coisas cooperem para o nosso bem, todas as coisas, as boas e as más, os momentos bons e os momentos difíceis, eles vão cooperar para o nosso bem, a partir do momento que nós vivemos para o propósito que Deus nos chamou para viver. Não é tempo de pular fora do barco. Permaneça firme. Se a tempestade aumentar, continue. Permaneça no barco em que Jesus está. Porque cedo ou tarde, Ele vai acalmar essa tempestade.
e nós chegaremos ao outro lado. Nós vamos cantar uma canção, o hino da vitória, quando chegarmos ao outro lado, porque essa é uma certeza que temos quando caminhamos com Jesus. O Salmo 37 diz algo para nós. Ele diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Nesse dia, Deus te trouxe aqui para que você entregue para Ele as dificuldades da sua vida, esse momento de turbulência que você está vivendo e eu também, que nós possamos entregar para o único que pode acalmar a tempestade, para o único que pode fazer o melhor em nossas vidas. Eu não sei o tamanho da tempestade que você está enfrentando, mas o que Deus está falando para você hoje é: confia, espera, acredita, porque eu vou acalmar a tempestade da sua vida. Se coloque de pé no seu lugar, por favor. Eu gostaria de chamar o ministério de louvor aqui à frente. Melhor, né, irmãos? Nós vamos cantar uma canção, e enquanto nós estivermos aqui orando e o louvor estiver sendo tocado, eu gostaria que você entregasse a Deus a sua vida, a sua caminhada, os seus problemas. Eu não sei como você entrou por essa porta hoje e os problemas que você está enfrentando. Eu sei os meus, mas eu quero que você saia daqui na certeza de que Jesus está no barco das nossas vidas. Feche os seus olhos. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés Adore ao Senhor com esta canção, podem falhar, em forma de oração. e ali te encontro no mistério. E à medida que você vai declarando isso, você confia. Em meio ao mar, Confia que o Senhor está conosco. confiarei. Não há nada que possamos temer. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Você pode declarar isso com fé? Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou
Ainda de olhos fechados, eu gostaria de orar pela sua vida. Pai, nós somos gratos pela tua palavra e porque temos a certeza de que o Senhor está conosco. Não há tempestade, Pai, capaz de nos fazer parar. Quando nós não temos mais recursos, quando se esgota, Senhor, as nossas forças e não sabemos para onde ir, podemos clamar a Ti, podemos confiar no Senhor, e o Senhor se levanta em nosso favor e acalma a tempestade das nossas vidas e nos faz, Pai, chegar do outro lado sãos e salvos para a glória do Teu nome. Queremos deixar, Senhor, nas Tuas mãos as nossas vidas. Pai, coloca, Senhor, paz que excede todo o entendimento no coração da Tua igreja. E mesmo se a tempestade aumentar, mesmo se as águas, Senhor, invadirem os nossos barcos, nós teremos a certeza de que o Senhor nos segurará pela mão direita e nos deixará sãos e fará com que nós, ó Deus, sejamos salvos pelo Senhor. Abençoa cada família, cada vida que está aqui nesta manhã. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado por este culto abençoado. Que possamos continuar no barco. Não deixa que nenhum de nós se perca. Que nenhum se desespere e queira pular do barco. Mas que todos permaneçam firmes na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo. E a igreja do Senhor diz: amém. Que Deus abençoe. Quem está no barco aqui com Jesus Cristo? Eu acho que todos nós estamos nesse barco, amém? Que Deus possa te abençoar. Ótima palavra. Eu vi que realmente o Espírito Santo faz a obra, né, irmãos? Não é verdade? Nesses dias, pastor William cantando. Pastor Daniel está perdendo aqui, pessoal. Hã? Não tá? Rapaz, que bênção. Tá vendo aí, gente? A gente depois fala que o Espírito Santo não faz a obra. É muito bom. Queridos, para nós terminarmos, nós temos uns anúncios a fazer, unidos com a palavra. Quem tem lido a palavra do Senhor? Gente, não adianta só estar no barco. Nós temos que ler a palavra de Deus, para que Ele possa, através da palavra, te encher de fé. Nós fazemos tudo aqui que é necessário. O pastor William falou que nós estávamos fazendo os cultos online aqui sem vocês. A gente falava aqui para a cadeira e sabendo, não, imaginando que vocês estariam do outro lado nos assistindo. Hoje a gente pode ver vocês, mas a gente não pode viver sem ler a palavra do Senhor. A única maneira que Deus vai estar falando diretamente ao seu coração, de várias maneiras. Então continue, abaixa a app da igreja. A gente faz uma app dessa, o Charley gasta tanto tempo nessa app aí, gente, vamos aproveitar ela. É para você, é para você. A gente tem o Nilson que trabalha no Facebook, né? Lá eles criaram uma app, o Facebook, para você estar em contato com seus amigos. E a igreja desenvolveu uma app para você ler a palavra do Senhor, para você estar sabendo o que está acontecendo dentro da igreja. Isso é para você, aproveite. Outra coisa, vamos estar aproveitando o momento com o Zoom. Nós estamos ali ainda durante a semana reunidos através do sistema eletrônico que existe. A igreja, né, viu essa ferramenta que estaria nos ajudando a desenvolver um estudo da palavra do Senhor online. E é muito bom ver a carinha do irmão ali no computador ali, a gente conversa. Essa semana nós estivemos falando sobre as coisas boas e as ruins das redes sociais. Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa que está, às vezes, dificultando, está estragando o nosso meio cristão nas redes sociais. Então, que tenha cuidado. Participe, entre em contato conosco, dê o seu nome. Não estou participando de nenhum grupo. Aí nós vamos pegar o seu nome e mandar um link para você. Você abre no seu celular
de onde você estiver. Muitas vezes, né, o Neto, mas a Viviane está trabalhando e correndo, mas para um momentinho, ele está conosco ali. E vários outros. Participe, envolva, deixe com que o Espírito Santo possa agir na sua vida. Amém? E para a gente terminar, queridos, o Ministério do Help, nós recolhemos algumas cestas básicas, nós temos cestas aqui. Se há alguém que está necessitando, que você conheça, entre em contato conosco e a gente vai estar levando alguma cesta básica para essas pessoas, amém? Outro ponto que a gente quer ver, nossos visitantes. Nós não temos nenhum aqui, mas eu tenho visto uma família, o Hélio, mas Elisama, que está conosco aqui. Interessante, levante a mão aí, Hélio, está lá atrás. Esse casal, essa família chegou aqui no início da pandemia, no início do Covid. E ela estava grávida, estava com 7 meses, e durante essa quarentena, Elisama ganhou um neném, né? Está bem aí, a gente pode ver que já estão aqui na igreja, estão conosco aqui, e que Deus continue abençoando essa família. Eu liguei para ela várias vezes, né? A gente fica preocupado, será que está passando por alguma situação difícil? Realmente, todos nós passamos. Imagina uma família que chega já na hora, né, com tudo, a ideia, vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro, vamos fazer, né, alguma coisa diferente, e aí tem uma epidemia, uma pandemia aí para enfrentar. Mas, graças a Deus, estão aqui. Motivem seus amigos a estarem na igreja, não fiquem com medo. Aqui é um lugar, igual o pastor Ribamar fala, aqui é um lugar que estamos todos protegidos, dentro das regras que temos de ver a cada dia. Então, que a gente vê que crianças, um bebê está aqui, por que nossos irmãos mais grandinhos não estão? Amém? Fique de pé, vamos terminar esse culto na presença do Senhor. Quero te dar a bênção apostólica para que você possa ter uma melhor semana. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o discernimento e o entendimento que vem do Espírito Santo possa estar entre os irmãos espalhados por essa terra e com nossos irmãos aqui da igreja. E que toda a igreja diz amém. Tenha uma boa semana, que Deus esteja contigo. Amém. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar,